Muito bem, queridos, então estamos aqui no módulo de angelologia. Tem muita agitação aí fora ainda, né? No módulo de angelologia, paz, irmão. Olha a apostila. Na aula passada nós começamos esse módulo e aí vimos na página 64, né, a partir da 64, introdução à disciplina, né, a este módulo. Vimos um pouco sobre a criação dos anjos, e aí lembra que Cristiane ficou encasquetada com a questão da origem do mal, né? Não só ela, mas ela que ficou mais chocada, né? Eu lembro disso. Vimos um pouco sobre as categorias e nomes dos anjos, e vimos sobre anjo, propriamente dito, e querubim. E aí paramos aí no final da página 67, onde começa o assunto sobre os serafins, né? Então, a palavra de Deus... Pois não. Eu faltei a aula, qual foi a explicação que você deu sobre a origem do mal? Não abordei muito não, porque a gente já tinha falado, né? Porque a questão foi de se Satanás foi o primeiro a pecar no céu, né? De onde vem isso, né? A gente discutiu um pouco, tá no áudio, tá? Mas a conclusão, de maneira geral, é que estava disponível a possibilidade. Então não haveria liberdade real sem possibilidade de prática do mal, tá? E aí os anjos tiveram livre-arbítrio durante um tempo, e hoje não tem mais. Isso eu faço essa afirmação com base em Judas, versículo 6, que diz que eles confirmaram a sua posição para sempre, tá? Então os anjos tiveram livre-arbítrio durante um tempo, um grupo se rebelou, um terço, e 2 terços permaneceram obedientes ao Senhor. Então nem os anjos caídos, os demônios, podem se arrepender, nem os anjos de Deus podem se rebelar hoje em dia. Esse é o estado agora perpétuo dos 2 grupos, tá certo? Ou foi só nisso aí? Então, a Bíblia fala sobre anjos de maneira geral, querubim ou querubins, serafins, arcanjo, só no singular, a gente vai ver isso hoje. Fala do anjo do Senhor e fala de anjos do diabo, que são os demônios, tá bom? Então, estamos aqui falando agora sobre os serafins, página 67. Veja só tem uma passagem bíblica que fala sobre os serafins, que é essa de Isaías capítulo 6. Quando Isaías vai ao templo orar, né, porque o rei Uzias havia falecido. É interessante essa passagem, gente, de Isaías 6, tá? Desculpa. Porque geralmente a gente pensa o seguinte, que Isaías era um profeta e foi ao templo já sendo profeta, e não é essa a realidade. Ele era uma alma cebosa. Quando foi ao templo, ele era um daqueles que ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, era assim, rapaz, deixa de ser teimoso. Do capítulo 1 ao 5, Isaías descreve a situação, não está aí não, tá na apostila não, mas do capítulo 1 ao 5, Isaías descreve a situação de toda a nação. Ele diz no capítulo 1 que o boi e o jumento conhecem o seu dono. Meu amigo, é muito forte, né? Mas o povo de Deus, arrepiei toda agora, não conhece seu Deus. Essa era a situação da época de Isaías. Então ele vai ao templo orar como se fosse um bom católico que vai na missa na Semana Santa e no Natal, como um mero religioso. Eu tenho um primo que eu até perdi mais o contato com ele, infelizmente, mas ele nunca foi firme no evangelho, infelizmente. Frequentou um tempo a igreja, mas ele ia mais por causa da galera, porque a gente saía depois do culto dos jovens, enfim, sabe? Então ele sempre ia no primeiro culto do ano e no último. Podia esperar. Eu ia pro culto de virada de ano, daqui a pouco ele chegava lá. Aí teve um tempo que a gente morou junto, né? Aí tu és uma alma cebosa mesmo, viu, bicho? Tu vem de semana que vem tu tá aqui de novo, isso é pra dar sorte. Ele dizia brincando que ele sabia que isso não existe. Mas era mais ou menos isso. Paz. Então é nesse espírito que Isaías foi pro templo, tá? Ele não foi pro templo porque ele era um profeta, ele é vocacionado ali.
se vocês estão bem lembrados, é no capítulo 6 que Deus diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui enviando, tá? Então nessa visão que Isaías tem, ele vê um tipo de anjo com 6 asas, que são serafins. Lembram onde estão, sem colar, onde é que estão as asas dos serafins? Diga aí. As asas dos serafins. Fala baixo para dar microfonia. Quem lembra? 2 sobre o rosto, 2 nos pés e 2 voavam. E 2 voavam. Geralmente a gente acha que as 2 que voavam estavam nas costas, né? É ou não? É, mas o texto diz, né? Eu, por exemplo, não imagino que é nas costas, eu acho que é no ombro. Pode ser na frente também, não pode não? Voando. Alguém aqui viu o que Isaías viu? Não. Então pronto, só quem pode dizer que eu estou errado era ele aqui. Ele não está aqui, tá? Tava voando. Você quer um pouco que dá um equilíbrio, né? Com 2 voavam. Pode ser aqui, porque não pode ser aqui. Tem uma passagem bíblica que diz que as asas dos anjos estão nas costas. Aliás, anjo na Bíblia não é tido com... em nenhum lugar diz que os anjos têm asas, tá? Só os serafins. Os querubins têm também, né? Mas anjo, só anjo mesmo, peão, vamos dizer assim. Essa é a merecia minha, viu? Só anjo mesmo, só é dito que eles voam. Não é dito que eles têm asas, tá bom? A não ser que eles tenham outra categoria. Anjo, não diz. Mas vamos lá. O filme, né? Com o Nicolas Cage. Sim, tem aquele filme, tem Constantine também, né? Aquele filme é bom, aquele que é sempre o Nicolas Cage. Qual é mesmo esse aí? Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos. É Los Angeles, né? Sim, mesmo. É bom também a gente no destino. Que eles têm que ajudar a fazer as coisas, né? Eu acho que como se fosse um grande guia que eles têm no mapa, as pessoas estão. É muito interessante a perspectiva que o filme aborda. Não, aquele filme ali faz sentido, viu? Não é interessante. Eu acho que eu sou doente. E de um grande senhor, né? De um grande mestre que organiza os planos, são planos. Cada pessoa tem Peraí, gente, só Paulo que não gostava que a mulher falasse. Eu não tenho problema não, mas era só em Corinto, gente, porque elas falavam muito, tá? Não, a ideia é uma perspectiva assim, diferente do que o cinema aborda, né? Onde diferentes, a ideia do chapéu como mesmo. portas, e cada pessoa tem um plano e os protagonistas recebem, né? E eles fazem as coisas acontecerem, né? De acordo com o livro. Mas são as ordens de Deus, né? Isso. Mas só que o casal queria fazer os planos deles dois, não o plano deles. É muito interessante a perspectiva abordada. É muito bacana. Você acha que é doente por quê? Quem não assiste filme Eu não. não consigo assistir um, assim. Por quê? Tu não consegue? Tu Ah, não gosta, não? Netflix. Não, aí tem várias aparecem. Aí eu fico, olho um, olho o outro. Quando eu vejo passou 40 minutos, desligo. Eu também só olhando. Tudo bem, cara, tem gente que é assim. Tem gente que não gosta, né? Não, eu gosto, eu não consigo escolher não. Se eu tá ligado, se eu chegar, você estiver assistindo o filme, eu assisto com você. Olha, eu assisti Você escolhe um filme aí, pronto. Aí. Eu vou recomendar um pra vocês, que é um sobre o grande final. O grande final é sobre a captura do braço direito de Hitler e é baseado numa história verídica, tá? Eu fiquei pensando durante o filme, porque eu não pesquisei não, sabe? Será que isso é verdade? É com o Leonardo DiCaprio? Não, é não. Não, Leonardo DiCaprio Esse é o título do filme, o grande Leonardo final. DiCaprio é Não, aquele que é bem longo. Tem lá Não, na não é Netflix. esse não. Não era verdade, não. Tem lá na Netflix. Assiste lá. O grande final, eu conheço até alguns atores, mas não sei o nome de nenhum. Já vi outros filmes. Alguém já assistiu Bastardos Inglórios? Pronto, é esse, Leonardo DiCaprio. Pô, Bastardos Inglórios, não é Leonardo DiCaprio não, Bastardos Inglórios não, é Brad Pitt. Pronto, aquela menina que é Xoxana no Bastardos Inglórios, ela trabalha nesse também, tá? Mais velha, interessante, ela também é judia nesse filme. Capaz dela ser judia de verdade, viu? Também acho. Ela tem carinho dele. Bem, mas é interessante, aí mostra até o julgamento do cara. Paulo. Bem, vamos voltar para os anjos aqui, tá? Grande final. Página 68. Bastardos Inglórios. Irmãos, então esses serafins, eles são responsáveis pela, como eu coloquei aí, pela santidade de Deus. Não é que Deus é santo por causa deles, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. É que eles estão proclamando sempre a santidade de Deus. E os serafins não são vistos em outro lugar na Bíblia, só
Vamos lá, já passou a sessão de filme. Você não vai assistir mesmo. No Apocalipse 4:8 não era serafim também, não? Aonde? Apocalipse 4:8. Não, é os seres viventes. Alguns acham que são, né? Mas eles parecem mais com querubins. É, mas ele tem outras características, porque querubim é geralmente a mistura de homem com animal. E os seres, os 4 seres que eu chamei de os 24 anciãos na aula passada, mas não é, tá? São seres viventes. Eu fiquei pensando, eu ia mandar uma mensagem para vocês, mas eu só lembrei quando estava deitado. Quando eu acordei eu não lembrei, mas está dito aqui, tá? Os querubins, eles têm, parecem às vezes mistura de homem com animal. Então provavelmente aí os seres viventes são querubins e não serafins. Tá certo? Alguns teólogos até acham, viu, né? Que são serafins aí em Apocalipse 4. Mas eu particularmente acho que não. Porque eles têm rosto de leão, de boi, de homem e de águia. Né? Como é que eu decorei isso? Fazendo associação com os 4 evangelhos. Foi aqui que eu falei sobre isso? Na aula passada? Pronto, o evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, o leão. Tá? O evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo, o boi. Lucas apresenta Jesus como homem, o rosto do homem. E João apresenta Jesus como Deus, a águia. A águia, nesse caso, a associação é que quando ela toca no solo, ela já existia nas alturas. Assim como Jesus. Quando ele encarnou, mas ele já existia no céu. Tá? Os mormons acreditam na pré-encarnação humana também. Que é uma doutrina, gente, que aparece nos livros apócrifos da Bíblia. Não lembro em qual agora, tá? Eu não lembro. Eu não lembro não, tá? Mas tem um livro apócrifo, aqueles que tem na Bíblia Católica, né? Que fala justamente isso, tá? Da ideia de que nós, na verdade, somos uma alma que recebemos um corpo aqui, tá? Não sei se vocês brincam, mas desse jeito, com essa brincadeira, mas quando alguém, por exemplo, é muito peludo, tipo assim, Tony Ramos, e aí como alguns dizem assim, esse cara passou 2 vezes na fila do pelo. Já ouviram esse tipo de coisa, né? Pronto. Quando a pessoa é muito feia, né? Alguns homens brincam assim, esse cara não passou na fila, não pulou alguma fila lá do céu e tal. Enfim, né? É caraplégico. Bem, vamos lá. Então, a Bíblia não fala muito sobre serafins, só nessa passagem aqui, tá? Provavelmente. Arcanjo, letra D. Essa música aí, paz, aquele rapaz ali entregou sua apostila? Que bom, eu ia perguntar naquele dia lá no shopping, mas não deu tempo. Essa música, aí vocês cantam essa música? Saudar o nome de Jesus? Bonita, né? Só que essa parte aí, arcanjos, não tem base bíblica não, tá? Porque a Bíblia só fala de um arcanjo, só no singular, tá? Então provavelmente só existe um arcanjo, e não arcanjos, como se fosse uma categoria de anjos. Há alguns livros de teologia, eu não vou lembrar de nenhum agora, mas alguns livros de teologia, alguns teólogos ensinam que arcanjo é mais uma categoria de anjos, como anjos, querubins, serafins e arcanjos. Mas não tem como saber na Bíblia. Pelo contrário, só tem um arcanjo na Bíblia. Como é o nome do cabra? Como é o nome do arcanjo que a Bíblia fala? Miguel. Miguel Arcanjo. Virou até nome próprio, né? Miguel Arcanjo. Tá? Então, veja só. Tem algumas passagens sobre arcanjo e sobre Miguel. A palavra arcanjo aparece 2 vezes na Bíblia. Uma em 1 Tessalonicenses e em Judas, verso 9, né? Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Gente, tem uma versão bíblica, eu não decorei qual é qual, essa daqui é Almeida 21, que diz assim: porque ouvida a voz de arcanjo, dando a entender que pode ser um arcanjo ou pode ser outro. Mas está errado, eu fui ver como é que está no grego. E não é de arcanjo, é do arcanjo. É definido. Então só tem um arcanjo.
Tá melhor hoje? Tá tudo bem hoje? Ele é Tessalonicenses, né? É, que bom. Tá bom? Então eu achei estranho quando eu li uma vez, estava estudando sobre isso, aí li lá na Bíblia que eu estava utilizando, eu não lembro qual era, tá? A versão. Ouvi a voz de arcanjo, eu digo, de arcanjo tem outro? Aí eu digo, não, eu vou olhar. Eu olhei o texto grego, traduzi lá, e aí disse, não, tá errado, não é de, é do arcanjo. Tá? E aí em Judas 9 diz assim, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse, o Senhor te repreenda. Eu vou anotar um negócio aqui no quadro para eu não esquecer, mas eu vou voltar aqui daqui a pouco. Tá? Se eu não voltar para o quadro, vocês me lembrem, tá bom? Por favor. Eu não coloquei na apostila porque ia fugir muito. E também, gente, eu sentei para escrever essa apostila, eu digo, vou escrever uma apostila com 4 páginas. Ficou com 11. E eu cortei coisa demais. Veja só. Além dessas passagens, o nome de Miguel aparece outras 4 vezes na Bíblia. Daniel que menciona ele 3 vezes, né? Essas passagens eu até botei em negrito. E João no Apocalipse fala mais uma vez. Vamos ver essa passagem de Apocalipse na outra página, página 69. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. Então veja que esse arcanjo Miguel, só tem ele, é um anjo muito poderoso, lutou com o diabo, tá? E ganhou. Outra coisa, por causa do nome Miguel, e das características que esse arcanjo aparece na Bíblia, e só tem um arcanjo, alguns teólogos antigos acreditaram que Miguel é um título para Jesus e não um nome próprio de um anjo. Então coloquei aqui, ó, veja só, os adventistas do sétimo dia hoje ensinam isso, mas também no meio protestante, teólogos de muita importância, viu? João Calvino e John Wesley ensinaram isso. Ensinaram que Miguel é um título para Jesus. Quando você vê essa passagem de Zacarias, que eu vou pedir para vocês lerem em casa com calma, tá? Hã? Bichinho, tá trabalhando muito, perdendo dinheiro. Vamos, gente. Essa passagem de Zacarias 3, gente, é muito interessante, tá? Dê uma olhada lá, que vai ser muito interessante vocês darem uma boa olhada. É geralmente com base nessa passagem que Calvino e Wesley e os adventistas também acreditaram e acreditam, né, no caso dos adventistas, que Miguel é o próprio Jesus, tá? Particularmente eu não acredito, tá? Não acredito. Dessa vez eu vou discordar aí de Calvino e de Wesley, de uma vez só, tá? Porque, veja só, em Judas 9, Miguel, ele diz que o Senhor te repreenda. Se ele fosse o Senhor, e aí eu quero chegar aqui, se ele fosse o Senhor, se ele fosse Jesus, ele mesmo teria repreendido. Eu te repreendo. Então veja só, essa expressão que é muito comum no nosso meio, geralmente é usada de maneira errada. Vou pedir o seguinte, vou falar, vocês vão querer me apedrejar, eu peço que vocês segurem a pedra até o final da minha explicação, tá bom? E aí eu estou disposto a tentar responder as perguntas. Vou começar, valendo, tá? Nenhuma, eu tô vendo só quem é crente de verdade, viu? Querendo jogar pedra em mim, viu? Já dá pronto. Gente, a nenhum crente foi dada autoridade para repreender Satanás. Nenhum crente.
quando Jesus deu autoridade à igreja, foi autoridade para expulsar demônios. Vou chamar agora de exorcismo. Então o crente tem autoridade, o que tiver na fé mesmo, né? Não o crente desmantelado. Tem autoridade para exorcizar, ou seja, para expulsar demônios. Mas para repreender Satanás não tem. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Não é. Veja só. Abra bem os ouvidos. Repreender o diabo é um atributo ou é uma função exclusiva de Deus na Bíblia. Só Deus repreende Satanás na Bíblia. Nenhum crente repreende o diabo. Nenhum crente. Nem os apóstolos, nem os crentes do primeiro século lá em Atos, e nenhuma carta, nenhum. Nem anjo poderoso como Miguel, ele também não repreende. Porque o único que tem autoridade para repreender Satanás é Deus. Por isso que Miguel disse, por isso que Judas disse que Miguel não ousou falar besteira, né? Acusação infamatória contra o diabo. Ou seja, o crente também não tem autoridade para ficar falando qualquer coisa do diabo. Também não tem. Para ficar xingando, por exemplo. Tá bom? Nem o Miguel Arcanjo fez isso. Ele disse, o Senhor... Veja que ele estava lutando com o diabo. Mas ele não repreendeu. Ele disse, o Senhor te repreenda. Tá bom? O que é que o ser humano tem autoridade para repreender, de acordo com as Escrituras? Os pais têm autoridade para repreender os filhos e os patrões têm autoridade para repreender os empregados. Mas nenhum crente tem autoridade para repreender Satanás. Só Deus pode fazer isso. Tá? Só Deus pode fazer isso. Então, quando a gente... É muito comum a gente... Eu te repreendo, Satanás e tudo mais. Nós estamos errados com isso aí, tá? Outra coisa. Uma oração, um tipo de oração que é muito comum ser feita em começo de culto, por exemplo. É uma oração que geralmente está toda equivocada. Quando a pessoa fala assim, o cara começa orando. Meu Deus, eu te peço, eu te agradeço por estar aqui e tal. Eu te peço que o Senhor abençoe esse culto. Aí no meio da oração, o cabra fala assim, Satanás, eu mando você embora, eu te repreendo, não sei o que, não sei o que. E no final ele diz assim, a igreja diz, o cara falou com Deus, com o diabo e com a igreja ao mesmo tempo. Está errado. Oração é falar só com Deus. Outra coisa, nenhum crente tem que falar com o diabo não. Nenhum crente. Nenhum. Hã? Pois é. Então eu já vi muitos pregadores dizendo assim, se o diabo vier te acusar, não sei o que, dizer isso, aquilo, a você, diga isso a ele. Eu? Não tenho satisfação não. Meu relatório presta a Deus. Pode falar. Eu tenho um advogado que é Jesus, tá? Só me pronuncio nos autos. Eu vi essa tua explicação mais ou menos numa série que são dois irmãos que expulsam demônio. Uma série que passa, eles são dois irmãos. Aí tem Satanás e tem Miguel. É o único que Satanás ainda atua no caso. Satanás vem matar ele, os outros anjos mais. Os demônios mais poderosos vem matar ele, mas Miguel protege os dois irmãos. Série de quê? Você falou? É uma série que o pai dele era caçador de demônios. Netflix. Netflix. São dois irmãos. Tá. Dois irmãos do West. Ok. Supernatural. Em Tiago disse. Eu pedi a palavra primeiro, só um minutinho. Viu Barbosa? Senão eu vou dizer Barbosa de novo. É específico que ele vai falar. Pode falar. Em Tiago 4,7, como é que eu penso agora com esse versículo aqui? Diga. Sujeitar os portanto a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir não tem nada a ver com repreender. Resistir, ó, olha só, é necessário a gente saber, primeiro, o que é resistir ao diabo não tem nada a ver com resistir ao pecado, tá bom? E também há essa confusão. Com o pecado, a Bíblia diz para fugir, tá? O diabo é dito para a gente resistir. No caso é para resistir à tentação, às propostas do diabo, tá bom? Não é para aceitar, nem é para submeter, mas também não tem autoridade para repreender não. Não tem confrontar. Não confrontar não. O confronto é através de oração, a gente pede a Deus. É uma série de conceitos equivocados que estão interrelacionados. Outro conceito que está relacionado a esse é o do profetize, tá? Então, por exemplo, meu irmão, profetize agora sobre a vida dele.
Irmão, profetizar na Bíblia é falar o que Deus mandou dizer. Tá bom? Já brincaram de seu rei mandou dizer quando eram criança? Lembra? E a gente tem que dizer exatamente o que o rei mandou dizer? Bom, isso é profetizar. Profetizar sobre a vida do outro, como o Sila Malafaia faz no final do programa dele. Aquilo ali não tem na Bíblia não, viu? Aquilo ali não tem na Bíblia não. Não existe isso de, eu quero desejar coisas boas para a Cristiana, então eu vou profetizar sobre a vida dela. Vai não, você vai falar da boca para fora. A sua intenção. Porque profetizar é falar o que Deus mandou. Na Bíblia toda, profetizar é isso. Às vezes pode ser pregar, às vezes pode ser trazer uma revelação, mas de maneira geral é falar o que Deus mandou, tá? Então, tipo aquela música, né? Não vou calar, de Asaf Borba, né? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Acho melhor nem cantar, para falar a verdade, tá? Tem mais coisa dúbia do que bíblica aí nessa música. As outras não, eu gosto das outras músicas dele. Mas essa daí é perigosa. Nenhuma maldição te alcançará. Mas tem maldição que quem manda é Deus. Começar, viu? Até porque foi ele que mandou. Até porque foi ele que mandou. Pois é. Tá? Oi? É tão lindo a gente cantando de mão dada, por irmão. Eu acho bacana quando a gente canta assim. Uma música sobre unidade. Aí quando o grupo de louvor canta, sem nem pensar o que está cantando, somos corpos. Não era para ser um só? Exatamente a prova. Né? E você imagina que pior que eu, né, A mano? gente canta aqui somos corpos e assim bem ajustado. Somos corpo, é um só. Não, mano, você não pode cantar errado, não. Eu acabei de dizer assim Então, bem ajustado. eu ainda posso, mas você é professora de português. É que nem rompendo em fé também acontece muito terrível. Tem. Essa música é de um cara lá do outro plano, Rompendo em Fé. Não, mas ele canta certo. Assim. Bem. Perguntas? Ninguém tirou uma pedra, todo mundo concordou também. Graças a Deus. Eu tenho uma pergunta, mas foi que repreendeu o irmão. Diga aí. Sim, aprender o irmão pode também. Pode, né? Pode, deve. Julgar. Pode julgar, deve julgar. Tem 2 textos sobre julgamento nos evangelhos. Mateus 7, 1 a 2, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar, você vai ser medido. E o sujeito oculto ali é Deus. É Deus que vai usar o nosso próprio critério de misericórdia para um dia nos julgar. Já pensou? Olha como você julgava o irmão, eu estou te julgando. Bacana demais para nós, hein? Esse confronto com Deus vai ser. E tem outro texto. Fazia isso. E tem outro texto que está lá em João, que eu não lembro agora exatamente a referência, que diz assim, mas só tem crente aqui, vocês devem lembrar, né? Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, tá? Então a gente deve julgar não segundo a aparência, porque o homem, Deus não vê como o homem vê, mas segundo o que é certo e o que é errado mesmo. E o que é errado, digo mais, é da conta de todo mundo, né? Porque, Bruno, Oi. eu achei interessante que isso que eu falasse. Uma vez eu li de alguns problemas. Polêmicas na igreja. Certo. Que ele fala sobre justamente ele vai na contramão das dizeres. Ele diz, não sei, não, aquela coisa, né? E ele fala que a interpretação desse versículo, Mateus 7, não quer dizer isso, que você não julgar o irmão. Né? Ele diz o seguinte: não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério que julgados, sereis julgados. E com a medida com o critério medido, os medirão também. As pessoas costumam parar aqui. Sim. Né? Mas só que depois disso, por que ver tu largueira no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou quando tirar o teu irmão, deixar-me tirar o largueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? O pessoal falava Aí ele isso fala, para mim, que eu tenho olhão, mas dizia que tem uma trave no meu. aí no 5, aí ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para ir tirar o largueiro do teu irmão. Ele Então diz, deve ir lá. ele deve ir lá ajudar. Muito bem, obrigado. Melhor Mas que ele tem que estar perfeitinho. melhor que a minha explicação. Não tem que Vai ter que estar tirado dele. Só que assim, não é que a Bíblia não fala que não. Eu acho interessante isso que você vai ler. Não é que ela fala que você não deve julgar. Não, está julgando. É porque tem pode gente- julgar. Mas ela não diz isso. Ela diz que primeiro você porque tirar tem a gente- sua, vai julgar. Há um crivo. Há um crime. Ó, É porque tem gente Feita a que. entrega da oferta, né? Deixa eu Vai, falar. você seu irmão para dar oferta. É porque tem gente que fala de outra pessoa e faz a mesma coisa. ou faz pior, Tem né? que ter Tá pior. Não, então, por exemplo, tem gente que se a gente falar assim, rapaz,
essa pregação está errada aí, esse ponto aí que o pastor falou não está correto não. É porque você pensa que você sabe de tudo. Hoje eu brinquei lá na feira e disse ao menino. O cara que pensa sabe de tudo é um imbecil. Na verdade, ele não conhece nem ele mesmo. Não tem nada a ver. Quer dizer então que... eu vou falar de outra oração que a gente faz que está errada, gente. A gente ora muito errado. Fala, a gente vai errar mais. Não, esse não. A gente vai continuar cometendo outros erros, mas esse vamos parar, né? A gente vai orar pelo irmão. Eu falei isso na primeira aula, ou na segunda aula, mas já faz tempo, né? A gente vai orar pelo pregador. A gente diz assim: meu Deus, que o que ele for dizer não seja nada de ti. Não, aliás, dele, né? Nada, não. Só vem de ti. A gente está pedindo o quê? Um negócio que não existe. Porque essa inspiração canônica veio somente para os apóstolos quando estavam escrevendo a Bíblia. Apóstolos e profetas. Hã? O conceito é errado, então. Quase todo mundo, quase todos nós. Então, por exemplo, os apóstolos não eram inspirados o tempo inteiro. Eles brigaram, eles discutiram para saber quem era o maior. Jesus, que Tiago e João eram primos de Jesus, né? Quando o Senhor vier, aí tem um evangelho que diz que foi eles, mas tem outro que diz que foi a mãe, né? Quando o Senhor vier no seu reino, permite que as duas coisas mais lindas do mundo são Tiaguinho e Joãozinho, sempre cada um do seu lado. Olha o pedido, entendeu? Então eles, os apóstolos e os profetas foram inspirados enquanto estavam escrevendo a Bíblia, não enquanto estavam vivendo a vida toda, não. Nem eles. Aí beleza, a gente ora assim, mas Deus é misericordioso e abençoa. Porque na verdade o que a gente está pedindo é: fale o máximo, Senhor. Na verdade é isso que a gente quer pedir, não é isso? Mas graças a Deus que o Espírito Santo ora por nós. Que conforme Paulo diz, nós não sabemos orar. Veja que foi Paulo diz assim. Paulo não diz assim: vocês não sabem orar como convém. Ele diz assim: nós não sabemos orar como convém. Nem ele mesmo. Tá bom? Então, por mais que a gente conheça da Bíblia, por mais santo que a gente seja, a gente continua sem saber orar. Esse jeito que eu falou, isso aí que falou da comida também. Falei o quê? Da comida, de orar. Sim, falei dos costumes, né? É um bom costume, né? Eu mesmo tenho, eu só quero orar depois, porque eu estou com fome. Então, por exemplo, aí digamos, a gente, além de tudo, a gente ora assim, mas a gente não crê que Deus vai responder. Porque se a gente cresce, a gente jamais questionaria o pastor ou o pregador que a gente acabou de orar. Porque a gente não pediu que só Deus falasse e ele não falasse nada. Então se a gente questiona o que ele falou, a gente está questionando quem? Deus. Mas Tem que ser lei, Hã? tem que ser lei. Exato, tá? Então, tem algumas questões que é sempre bom, por isso que é sempre bom refletir, estudar a palavra de Deus. Todo dia, gente, porque todo dia a gente aprende. Todo dia a gente aprende, até chegar no céu. E aí a gente vai aprender mesmo, né? Se Deus quiser. Oi. Já que está nesse parêntese aí, eu queria aproveitar fazer uma pergunta que eu queria fazer na outra aula. Teve uma hora que falava sobre isso, mais ou menos, mas não era o tema. Em relação Eu estava preocupado, Cristiano. em relação à hierarquia da Trindade, assim, existem alguns teólogos que defendem a hierarquia, né? Por exemplo, o Gruden, ele defende que existe uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem outros que dizem que não há hierarquia. Que a própria hierarquia ela quebraria o princípio da Trindade. Franklin Ferreira é um dos principais expoentes aqui no Brasil que dessa caceta em Gruden dizendo que isso aí está errado. Pelos teus estudos, o que é que tu vê a respeito disso? Eu já disse. Porque às vezes, na nossa oração, a gente às vezes acaba cometendo esse. Boa questão. Eu já coloco de fora a opinião de Franklin aí, tá? Com todo o respeito que eu tenho a ele, eu nem levo em consideração a opinião dele nesse caso, porque há textos que são muito claros. Mas a de Gruden não é a única opinião. A de Millard Erickson, que eu cito muito ele nas apostilas, é um pouco diferente da de Gruden. Então, Gruden e Millard concordam que há uma hierarquia na Trindade. Deixa eu fazer um diagramazinho aqui. Gruden versus Erickson. Os dois ainda estão vivos. Erickson está mais perto de papocar do que Gruden, né? Está mais velhinho. Tive o privilégio de ouvi-los
Mas como você falar inglês, não deu para conversar nada. Até deu para conversar, mas não sabia não. Quando eu chego perto de alguém assim, eu pergunto se o cara sabe falar espanhol. Eles nunca sabem. Sabe falar francês, ligado? Francês é pior. Então, na opinião de Gruden, essa submissão na Trindade, ela é eterna. E na opinião de Erickson, ela era temporal. Apenas enquanto Jesus estava encarnado. E os argumentos dos dois são excelentes, de modo que eu não me posicionei ainda. Então eu concordo que há uma hierarquia ou submissão na Trindade. Eu concordo, tá? Mas eu estou mais propenso à opinião de Erickson. E olha que Gruden é meu teólogo preferido, né? Já falei centenas de vezes aqui. Mas vale a pena ler, quem tiver os livros, ou enfim, o capítulo sobre a Trindade, tanto o da sistemática de Gruden quanto a de Erickson. Você tira um dia ou dois para ler. Então, praticamente, para o nosso entendimento, a própria analogia já é hierárquica, pai e filho. Mas e o Espírito Santo? Essa aí eu não sei responder. O texto já é hierárquico. Eu também. Pensando na minha concepção. Eu também. Por isso que eu discordo. Criação, né? Franklin. Numa linha de organograma hierárquica, não tem pai e filho na mesma linha. Isso. São ordens diferentes. É diferente da igreja, que nós somos o corpo, todos os membros de igual forma, somos chamados de irmãos. Isso. Aí sim eu tenho igual. Isso. Dentro da hierarquia da família. Isso. Onde fica como? Pai, Filho e Espírito Santo ou Pai, Espírito Santo, Filho? Não, fica Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas veja só, tem texto na Bíblia que apresenta, por exemplo, 1 Coríntios 12, verso 4 a 6, cita primeiro o Espírito, depois o Filho, depois o Pai. Então seria terceira, segunda e primeira pessoa. Essa questão ordinal, primeira, segunda e terceira pessoa, não é uma questão bíblica, é teológica. Então é uma explicação sobre a Bíblia para a gente poder entender, tá bom? É isso. Você vê que ele não tinha nada, o Espírito pairava, né? Não, os três são Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito são Deus. Mas a Bíblia não foi escrita de uma forma que a gente humano pudesse entender alguma coisa. Sim. E se esse Pai, Filho e Espírito Santo foi justamente para isso? E a pessoa se... Para o quê? Para o quê? Para a questão de hierarquia? Não, eu acredito que foi. O Franklin é que não acredita. Mas só para a gente entender. Mas lá no céu não existe esse Pai, Filho e Espírito Santo. Existe, são três pessoas. Não, filho. Você perdeu a aula sobre a Trindade, foi? Não, são três pessoas. É um Deus. São três pessoas, claro. Mas eu digo assim, para poder ser chamado Pai, Filho e Espírito Santo, poder separar. Para a gente entender união. Certo. Mas seja como for, mesmo que fosse pai, são três pessoas. Eu acho que ele tem que entender que pra gente aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. E no céu é os três, né? Não, mas é eternamente isso aí, tá bom? Sei que eu chegar lá, eu vou querer ver os três. Sim. Só tem um trono, tá? Só tem um trono. Pronto, agora eu não Porque só há um Deus. Só há um Deus. separou e juntou. Na casa da minha mãe tem um sofá que dá 10 filhos. Mas tem. Cadê vocês? Ei, cheguei. Mas eles são duas pessoas, mas não são um Deus, né? Eles só são duas pessoas, mas não são um Deus, né? Vamos lá. Vamos ver, irmãos, aqui agora um pouco sobre a atividade dos anjos, tá? Alguns irmãos classificam os anjos, a página 69, classificam os anjos, o serviço deles, em anjos de serviço ao redor do trono, seriam anjos que fazem serviço no céu, serviço interno, como eu coloquei aí, e anjos de serviço em favor do trono, são aqueles que saem do céu para fazer aquele filme lá, tá? Como o Manu falou. Para cumprir propósitos divinos aqui na Terra, tá bom? Como era o nome? Agente do destino. Aquele filme ilustra a doutrina da providência divina, tá? Que tudo vai convergir para a glória de Deus. Muito bom. Bem, então vamos lá.
Primeiro, anjos que servem diretamente a Deus com santidade e louvor. Serafins e querubins. Não é? Fala serafim significa os que ardem. Lembra que como é que Isaías foi purificado por um dos serafins? O cara pegou um agril, que é aquilo, né, uma tenaz, pega uma brasa e bota na boca de Isaías. É claro que era uma visão, gente. Porque senão ia haver uma queimadura de 3º grau, né? E aí tem que correr por trauma e tudo mais. Mas é uma visão, ele é purificado, o seu pecado é perdoado ali, e o fogo da presença de Deus, por meio do serafim, o purifica. Tá bom? Então serafim significa os que ardem, literalmente é isso. Tá? Então pode ser um ardor em glória ou um ardor em adoração, seja como for, mas são os que ardem. Querubim, os querubins também em relação com o ardor, pelo menos em uma passagem, né? Mas eles têm mais relação com a santidade de Deus. Esse texto aí de Gênesis 3:24, irmãos, é aquele texto que diz que quando Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do paraíso. Ele não tinha mexido aí. E Deus não permitiu mais que o caminho até o paraíso permanecesse aberto. Deus colocou então querubins ali para guardarem o paraíso e espadas flamejantes, ou seja, espadas de fogo que se revolviam por todos os lados. Então, eles não tinham como entrar de novo no paraíso. Se ele bota a mão, acabou. Tá? E eu costumo dizer, eu como defensor do armamento civil, que sou, atirador de carabina, como sou, de chumbinho, tá? Costumo dizer que esse é o primeiro texto da Bíblia que fala sobre arma de fogo. E não deixa de ser, tá bom? Mas esse não é o meu único argumento, não. Acreditem. Bem, outra questão, outra ocasião sobre os querubins é que eles estão na tampa da Arca da Aliança. Lembram? A tampa da arca tem um nome próprio. Qual era o nome? Propiciatório. E aí eu até mencionei isso na aula passada, né? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que tinha uma roupa especial, com umas cinetas, né, ao longo da roupa, amarrava uma corda na cintura, entrava no Santo dos Santos e pegava o sangue da ovelha, né, do cordeiro, e aspergia, ou seja, esfregava na tampa da arca. Dentro da arca tinha os 10 mandamentos, ou tinha a lei, né? E na tampa da arca, no propiciatório, tinha 2 querubins que ficavam com as asas assim, cobrindo, né, para que eles não pudessem olhar para cima, porque representa a santidade de Deus. E são 2 querubins que ficam com asas assim, e eles tocam as pontas das asas. Então, simbolicamente, eles passavam um ano inteiro olhando para o sangue do cordeiro, tá? É muito interessante a simbologia do Antigo Testamento, né? É muito forte, como diria o Valdemiro. Bem, número 2. Anjos que servem a Deus para cumprir os propósitos de Deus no mundo. E aí seriam os anjos e coloquei arcanjos aí, né? Estou atirando o próprio pé, tá bom? Começou? Porque não dá tempo de revisar muitas vezes. Anjos e arcanjo. Tá? Bem, quando a Bíblia fala de exércitos celestiais, está falando de anjos, tá? Tem um profeta menor, acho que é Ageu, que é o que mais fala sobre a expressão Senhor dos Exércitos. É Ageu. Gente, Ageu é um livro de apenas 38 versículos, né? 2 capítulos. Tudo que está vermelho aqui, esse aqui é o livro de Ageu, essas 2 páginas aqui. Tudo que está vermelho aqui, que eu grifei, é a expressão Senhor dos Exércitos. Em 38 versículos, Ageu fala Senhor, exércitos, 14 vezes. Tá? Então ele fala muito disso aí. Então quando a Bíblia fala que Deus é o Senhor dos Exércitos, é dos exércitos celestiais que a Bíblia está falando, é de anjos, tá? Não é de exército militar,
exército de guerra, não é disso que está falando. Embora muitas vezes isso aconteça. Deus também concedeu vitória ao seu povo por meio de batalhas. A conquista da terra de Canaã foi com derramamento de sangue. E Deus faz com que todas as coisas convirjam para a sua glória. Lembram que quando a gente estava vendo a questão da doutrina do pecado, tem um pecado de abominação, que é aquele que dá náuseas em Deus, e também na terra, figurativamente. Então, o texto bíblico diz que a medida dos pecados dos cananeus já havia se esgotado, ou seja, Deus tinha um limite para tolerar o pecado. É uma pessoa que tem um limite de enjoo e em seguida ela vai vomitar. A pessoa que está enjoada não pode botar nada na boca, nem tomar água, porque vai bater e voltar, não é isso? Então, figurativamente, é mais ou menos assim que funciona a abominação para Deus. Então, como Deus, como os cananeus já tinham pecado, já tinham praticado abominações terríveis, aí Deus usa o povo hebreu para tomar posse da terra e ao mesmo tempo punir aquele povo matando eles. E aí tudo converge para a sua glória. Tá bom? Ficaram meio assustados aí com a ideia de Deus mandando matar? É bíblico. É bíblico. É besteira. Não se esqueçam que esse mesmo povo foi para o inferno e já está sofrendo lá. E não tem problema nenhum nisso. O problema tem para eles, não na santidade de Deus. Já não lá? Com certeza. Sei que é todo mundo junto. Todo mundo vive, eu também não vou não. Tô fora. Eu não vou perder a oportunidade não, mano. Essa é a amizade. Quando for pro céu, na hora que você julgar, quem for pro céu e pro céu, quem for pro inferno, mas já estão lá. No céu também, o povo já está no céu. E o julgamento vai ser diferente. A gente vai ver no módulo 10, viu, Jorge? Lembrar da sua pergunta e de Josi, viu? Gente, o julgamento dos salvos e perdidos não vai ser com todo mundo junto. Quem morre em Cristo não vai ver os ímpios. E o julgamento dos crentes é diferente do julgamento dos ímpios. O julgamento dos crentes é para o recebimento das recompensas, não é para saber se vai para o céu. Já vai para o céu. Quem crê em mim tem a vida eterna. A diferença é que o galardão é diferente. É diferente, que eu não faço a menor ideia do que significa a recompensa. Essa recompensa. Porque no céu todos seremos plenamente satisfeitos em Deus. No céu não vai haver ninguém se gloriando. Eu fiz mais para Deus do que tu. Eu fiz mais do que esse menino. Não vai ter. Porque no céu só um é glorificado, que é Deus. Coroa com pedra, só quem tem no céu é Deus. A coroa que a Bíblia fala dos crentes é coroa de louros. Ao vencedor, tal como os vencedores das Olimpíadas no primeiro século e até hoje, né, do atletismo, recebem uma coroa de louros. Aqui, ó, todo mundo vai ter essa coroazinha lá. E um novo nome, talvez seu nome, Renato, seja Bruno no céu, que é um nome bonito. E talvez o meu seja Renato. Eu só não quero que o meu seja Luiz, tudo bem? Mas nasceu ela. Mas eu aceito Messias. Messias é bíblico, né? Messias é bíblico. Bem, minha mãe estudou com um menino na escola chamado Jesus. Ele era o cão, viu? Pensa o nome errado. Tem o Jesus aqui em Tibiri também. Tem? Ele é bom? Ele é um amor de pessoa, é pastor. Ah, é? Pastor Jesus, meu amigo. Lá em Campina Grande. Tem pastor Messias? Ah, é mesmo? Jesus já é Cadê ele, hein? Cadê ele falando isso? Ele tá Sim, rapaz, falando nisso. Gente, assine aí, tá? Por favor, do lado aí, que se eu não estiver na lista como o seu lugar, que você não está Gente, lá em Campina Grande, acho que é na Presbiteriana Central. Quem conhece Campina bem aqui, por bairros? Tu és de lá, né? A Presbiteriana Central é no São José, né? Aquela grande ali de esquina, né? E o São José lá não é como o São José de João Pessoa, não. É praticamente no centro ali. Eu não tá aí, não? Tu na semana passada? Bota aí embaixo, então. O nome do pastor é Calvino Rocha. Já imaginou se esse cara não vira calvinista? Já imaginou se ele fosse um pastor da Assembleia de Deus Arminiano hoje? É? Tão perigoso, né?
Nesse programa aí não, mas as piadas dele eu escuto. Piada pronta. Vamos lá. Gente, passem aí para a página 70. E eu não tinha como ser presbiteriano, porque eu sou batista até no nome. Qual é teu nome? Batista. Eu sou Silva, Bruno. Hã? Eu sou Silva. Tu é Silva, né? Essa foi boa. Eu não podia ter a piada, né? Claro, tá certo. 6 milhões de brasileiros são Silva, né? É o nome mais popular. Meu Deus, eu realmente é Silva. Vocês já viram aquele programa de entrevista que Rony Von apresenta? Eu não sei qual é o canal, que só vejo no YouTube. Rony Von, aquele cantor das antigas, ele apresenta um programa, aí tem muitas entrevistas. Eu vi, quase todas são muito boas. Aquele cara é inteligente demais, gente, eu não sabia não. Tinha um leitor, ele recebe um entrevistado lá, por exemplo, Mário Sérgio Cortella, os cabras assim, aí leva um livro de presente e diz, eu vou ler hoje, o seu livro da outra vez eu li em 2 dias, mas eu vou ler hoje à noite. E ele lê mesmo, o bicho é pau mesmo. Aí tem uma entrevista lá que eu vi semana passada, eu acho, sobre sobrenomes. A história dos sobrenomes. Vale muito a pena, viu? História do caramba. Entrevista lá, você viu? Mas sobrenome, às vezes, é muito. Tem uns nomes ilegais, mas tem uns nomes que. Sobrenome. O nome do meu pai é Duó. O nome do meu pai. Duó. Já ouviu falar da caravana da freguesia do Ó? Nossa Senhora do Ó, já ouviu falar? É nordestino mesmo, que vem da Ferreira. Tem não, tem uma novela que tem do Ó? É Ferreira e vem daqui do Nordeste mesmo. Não, mas Nossa Senhora do Ó é de. Olha aquela cidade, de Porto de Galinhas, em Pojuca. Tem algum Ribeiro Coutinho aqui? Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, gente. Na página 70, coloquei, vejamos as principais atividades dos anjos mencionados na Bíblia. Gente, eu cataloguei 38, mas tem mais, viu? É que eu digo que senão não vai dar tempo. Gente, eu fiquei impressionado como tem anjo na Bíblia. Mas como eu disse na aula passada, citando o Miller Erickson, né? Logo na primeira página eu digo isso. Toda vez que a Bíblia fala de anjos, está falando de anjos como um assunto secundário. Nunca tem um texto explicando quem são os anjos, o que é que eles fazem. Não tem nenhum texto na Bíblia assim. Então os anjos estão sempre trabalhando, sempre cumprindo ordens divinas e tudo mais. Mas tem muito anjo, meu. Se você espremer a Bíblia assim, cai anjo. Tá bom? Se cair, não pegue não, tá? Porque se cair, se voar para cima, deixa. Se cair, Segura essa rede. Se eu bem seguro, mas ficar aí deixa cair. Se ele souber, segura no pé. Vamos lá. E as referências bíblicas, vocês confiram em casa, que não vai dar tempo de ver tudo aqui não, tá bom? Primeiro, o que eu fui lembrando, eu fui anotando. Jacó lutou com um anjo, tá? Essas passagens aí deixam claro que era um anjo. Ele lutou a noite toda, lutou pé mesmo. E aí, foi aí que ele foi transformado, né? Na perseverança aí, nessa luta. A Bíblia fala de anjo, que os anjos são bons, que os anjos são justos, tá? Que os anjos se apresentam a Deus. Aí em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, veja que eu não coloquei 2 pontos, coloquei um hífen. Esses anjos não são chamados de anjos, como vocês estão bem lembrados, são chamados de filhos de Deus. Quando os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, tá? Os anjos são chamados de filhos de Deus no livro de Jó. No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 38, que diz que os filhos de Deus gritavam de júbilo quando Deus estava criando todas as coisas. Eu já expliquei aqui em outra aula, para dizer que quando Deus estava criando tudo, os anjos estavam cantando. Lembram, né? Que até Deus gosta de trabalhar com música. Música é bom demais. Música, né? Música. Estava conversando com alguns amigos, né? Eu gosto de ouvir algumas músicas de Mariah Carey. Acho que ela canta demais, aquela menina. Menina não, agora é coroa já, né? E eu fiquei pensando, Whitney Houston também, né? Que
se foi infelizmente por overdose, começou cantando na igreja. E aí, no Brasil não tem, né, aquele tipo de cantor, né? De música. Que a gente não incentiva, né? Aí tem quem? Anitta, Ludmilla. Katy Perry também começou na igreja, mas também. Aquela também está muito. Demi Lovato. Tem um perfil no Instagram chamado Notas Gospel. Só notícia boa, tá? E aí a mãe de Demi Lovato falou depois da overdose que ela teve mês passado, né? Ela só está em casa por causa das orações. A mãe dela é crente. Tá? Enfim, no Brasil não tem, né? Tem a José Luiz da Silva, irmão, hein? Engraçado. O pai Katy Perry é pastor. Botaram errado, então. Não, por isso eu não botei embaixo aí. Diz que aí. Não quebrou meu raciocínio não, tá certo? O pai de Katy Perry também ele é pastor. Ele é pastor, né? Ele e a Brasil. mãe. Desculpa. Mas Hã? sabe, do Brasil. No Brasil com aquele estilo não tem, né? Tem grandes cantores no Brasil, mas com esse estilo não tem. Que eu lembro não. Tá? Tem grandes cantores, Roberto Carlos, né? Um grande cantor, Luiz Santiago. Não sei se ele está vivo ainda. Morreu? ficou na Rádio Cabo Branco, tá no Cabo Branco. Só em João que fala do Filho de Deus são anjos, né? Não lembro, cara. Tu lembra de outra passagem? Gênesis 16 não fala também, né? Não, ali não era não. Ali não era anjo não. Aqui, Anjo, aquele anjo ali casa e tem filho. Como é que anjo casa e tem filho? Jesus disse que os anjos não se casam, não se dão casamento. no céu, né? Ele, no céu não, ele diz. No céu não. O texto de Mateus 24 diz o seguinte, que no céu vocês, ou seja, os humanos, serão como os anjos, que não se casam nem se dão casamento. Então os anjos, dependendo de onde eles estiverem, não se casam. Ou seja, eles não têm sexualidade. Tá? Não, os filhos de Deus ali ou é a descendência piedosa de Sete, ou são reis poderosos. Que os reis na antiguidade eram chamados de filhos de Deus. Por exemplo, no Salmo 2, Salmo 2,8 diz assim: beijai o filho para que não se irrite, não sei o quê. O Salmo 2 era uma música que era cantada no processo de consagração de um rei. Tá? Então os reis eram chamados de filhos de Deus naquela época. Mas alguns acham até que aqueles filhos de Deus de Gênesis 6 eram demônios. Aí é demais, chamar demônio de filho de Deus. Tá? Hã? A Bíblia também diz que Davi deu origem aos gigantes, para ver gigantes sem caráter. Não, é literalmente. Literalmente. Estatura. Tem algumas imagens na internet que são falsas, mas há muito tempo, mas os clientes adoram notícia falsa, né? Hoje tem esse termo técnico em inglês aí. Que são ossadas de gigantes que tem 20 metros de altura. Aquilo é mentira, aquilo é manipulado. Tá? Além do mais, anatomicamente, não tem criança aqui, a criança que tem não vai entender. Anatomicamente não cabe exatamente o que vocês estão pensando. O homem de 20 metros de altura, como é que ele vai transar com uma mulher com 1,80m, 2 metros? Vai dar certo? Não tem condições. Ia ser tudo gigante. Minha filha, não ia nem ser. Como era que ele ia copular? Como é que ele ia fazer a penetração sexual? Ela sendo gigante também. Quem disse que ela era gigante? Só homem. Tu estás aqui no nosso meio ou tu estás... Ia matar a mulher esmagada. Ia matar a mulher esmagada. Não tem como. Não tem como. Estou pensando em todo mundo gigante. Não. Aí só na Ninolândia, lá em Juazeirinho. Tá bom? Diga, minha irmã. Posso ajudar? Não só os homens que eram gigantes. Não, no texto de Gênesis 6 são só homens. É desse texto que eu estou falando. Ok? Ok. Número 5. No Evangelho de João, o Evangelho de João 5, 3 e 4, essa passagem aí, não aparece em manuscritos mais recentes. Isso deve ter sido interpolação para explicar o versículo 7. Interpolação é explicar um pouco mais, colocar mais texto no texto, tá? Essa passagem aí, se vocês não quiserem, se não estiverem lembrados, né, é aquela passagem que diz assim, que de tempos em tempos um anjo entrava na água, que é no tanque de Siloé, né? Siloé ou Betesda, gente? Betesda, né? O tanque de Betesda, eu estou confuso agora, João 5 é Siloé ou Betesda? Betesda. Obrigado, pronto.
no tanque de Betesda, aí tinha um anjo que lá agitava a água. Isso é a crença do povo. João não está confirmando isso não. Tá bom? Que aí alguém depois acrescentou essa passagem aí para explicar quando o homem diz assim, Jesus pergunta no verso 6, você quer o quê? Quer ficar curado? Ele diz, mas como é que eu vou entrar na água toda vez que tem alguma coisa, alguém vai lá antes? Tá bom? Bem, mas é mencionado. Nos sermões escatológicos de Jesus, número 6, sempre há anjos mencionados. Aos anjos estão reservadas certas atividades, como o juízo ligado à segunda vinda. Eu quero perturbar a mente de vocês agora. Abram aí, por favor, em Mateus capítulo 24. Mateus o quê? 24. Mateus 24, a partir do 36, eu vou ler, vou fazer umas perguntas a vocês. Eu vou ler aqui do 36 ao 41. Vou pedir para alguém ler, você pode ler bem. 36? É. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederem ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, cansando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão... Tá bom, já passou. Obrigado, até o 41. Foi mal. Não, tudo bem. Geralmente quando a gente vê um filme sobre isso, sobre a vinda do Senhor, aí estão 2 numa cama, um vai para o céu e o outro fica, né? Mas está invertido isso aí. Veja comigo. Verso 39. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Verso 40. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. E estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. O dilúvio veio e levou a todos. Significa que quem for levado não vai ser levado para o céu, não. É quem ficar, é que vai para o céu. Isso mesmo, vocês estão olhando para mim, mas é isso mesmo. Olhe para o texto. O dilúvio veio e levou a todos. Foi bom ser levado por todos? Do mesmo jeito. Essa interpretação que era só da água, que a água... Sim, levou a todos. Do jeito que é ruim, do jeito que foi ruim ser levado no dilúvio, vai ser ruim ser levado também aqui. Aqui é quem ficar, é que vai ficar bacana. Mas aqui, nas 2 mulheres. Do mesmo jeito, uma foi levada. Como o dilúvio foi levado. Arrebatado ou levado, aqui na sua versão desarrebatado, né? Mas não é levado para o céu não, gente. É levado para o inferno. Então quer dizer que isso aqui é o texto que me joga dentro, é que o céu vai ser aqui, né? Não, eu não sei. É demais. Aí é dar 2 passos a mais. O dilúvio levou a todos. Certo, tá certo. Quando Jesus vier, um será levado, o outro vai se ficar. Quem for levado é levado como no dilúvio. Sim, por Jesus, que é a interpretação de Jesus. A gente pensa que um vai ser levado para o céu. Mas quem foi levado no dilúvio foi levado para o céu? Não. Mas é porque aí você falou agora que é Jesus que vem. Então o importante é quem fica. Quem fica. Quem fica com ele. Porque Jesus Exatamente. vem. Por
com que Jesus vem, o importante é quem fica, porque vai ficar com ele. E quem for levado vai ser levado para o inferno. Lembra de pica-pau? Vai subir. Lembra o outro elevador? Vai descer. Pronto, esse aí é o que vai para baixo. Então vamos pensar que levar pela intuição. É. Agora a gente não pode mais recitar aquele dito popular. Quando Jesus voltar, você quer ficar rindo ou chorando? Vai ficar rindo ou chorando? Aí Deus, eu não quero ficar rindo ou chorando, eu quero subir com ele, né? Não, mas se for subir com ele, tá certo. Mas tem nada a ver com esse texto, não. Porque tem outros textos que falam que vai para o céu. Misturou. Não, tem texto que fala. 1 Tessalonicenses diz: nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Mas é lá em 1 Tessalonicenses, não em Mateus 24. Na hora do arrebatamento a ideia é ficar. Não. Não. Na hora que Jesus vem, a interpretação é ficar, não se levar. Não. Na comparação com o dilúvio, o bom é ficar e não ser levado. Quando Jesus vier, o bom é para o céu. Só na comparação. Só na comparação com o dilúvio. Tá bom? Tá claro, gente? Vamos lá. Número 7. Em Lucas 16, foram os anjos que levaram Lázaro ao seio de Abraão. Lembra? O rico e Lázaro. O rico nem diz o nome dele, o texto. Vai para o inferno. Lázaro não, os anjos de Deus o levam. É que nem no filme Ghost. Eita, olha o cheiro de naftalina. Irmãos, há muitos relatos de crentes que estão prestes a morrer e estão morrendo, na verdade, que aí eles morrem em seguida. Acho que, não sei se foi aqui ou em outro lugar, que alguém mencionou, a minha avó foi assim. E aí a pessoa está morrendo, um crente, né? Um crente, está morrendo. O coral da igreja está aí na porta. Que coral? Tem ninguém. Estou ouvindo. E a pessoa morre. Eu me arrependo toda agora. Há muitos relatos assim. Vocês conhecem alguém que morreu assim? Já ouviram algo desse tipo? Provavelmente aquele irmão ou irmã já está ouvindo os anjos do céu cantar, vendo buscar o salvo. O salvo morreu, acabou a respiração, gozo eterno. Gozo eterno. Não sou testemunho de Jeová não, que fica na terra, não sei o que. Na terra, para virar semente, adubo. Quando a Bíblia fala que a gente vai dormir, é um eufemismo. Que é para não dizer morreu de maneira grosseira. Não, dormiu no Senhor, vai estar no céu. Bruno, escuta só a respeito da terra. A Bíblia também diz que haverá novos céus e nova terra, né? Certo. E a terra só tem esse planeta com esse nome. É aqui. Mas nenhum. Olha, Poderá se entender e a gente vai ficar nessa terra só para ela Gruden acredita, tá? Que a eternidade vai ser numa casa de 2 andares, a terra e o céu. Mas grosso modo é isso. Porque a Nova Jerusalém vem do céu e também habitaremos na terra regenerada. Tá bom? Provavelmente eu concordei com ele quando essa ideia aí. Uma casa de 2 andares. Será que vai ter vida de gás? Uma vez o pastor da minha igreja estava dando uma série de estudos sobre o Apocalipse, escatologia. Teve um dia que foi a aula foi sobre o Armagedon. Não, peraí. Teve um dia que a aula foi sobre a batalha do Armagedon. Aí a Bíblia fala, não sei quantos mortos, fala um número bem. Aí, eu brincando, né? Na época, cheguei, eu e um amigo meu, rapaz, agora abriu uma funerária na grande tribulação. Pelo menos antes de morrer tem rico, uma vez na vida vai ser rico, né? É nóis, exatamente. Vê a necessidade, não é não? Sebrae. Eu só quero faturar até 81 mil por ano, para pagar só o simples, tá? Depois disso, né? Vamos lá. Número 8. O anjo apareceu a Cornélio, dizendo para ele chamar Pedro para lhe pregar o evangelho. Veja que os anjos não têm a prerrogativa de pregar o evangelho. Eles até indicam, como aconteceu aqui, né? O anjo aparece para Cornélio e diz: chama Pedro que ele vai pregar para ti. Alguns anos eu li
um livro sobre a história da Missão Pentecostal, igreja que eu participei durante 13 anos, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Alex foi de lá um tempo, mas não na mesma época que eu, né? E aí, a Missão Pentecostal foi fundada por missionários dos Estados Unidos e depois veio um casal dos Estados Unidos e depois veio um casal do Canadá. Então esse primeiro casal dos Estados Unidos, eles vieram de uma igreja pequena que ficava na beira da estrada lá. Eu não lembro a cidade não, tá? E o nome da igreja era Igreja da Beira da Estrada. Enviaram missionários para o Brasil, né, há 70 e poucos anos. E esse casal chegou em Manaus, que era onde o que eles tinham dinheiro para chegar no Brasil era até em Manaus, né? E aí, algum tempo, já alguns meses pregando o evangelho em Manaus e tudo mais. E um dia, o irmão lá, que eu esqueci o nome dele, o fundador, estava orando, pedindo a Deus, né? Meu Deus, é aqui mesmo e tal. E acabou que depois de alguns anos eles se mudaram para Natal. E em Natal, a Missão Pentecostal é a segunda maior denominação. No Rio Grande do Norte inteiro, na verdade. A maior é a Assembleia de Deus, né? E a segunda maior é a Missão Pentecostal. Só que ainda em Manaus, um homem, muito semelhante à história de Cornélio, ele estava buscando a salvação. Estava falando com Deus, meu Deus, mostra qual é o caminho. E apareceu um homem para ele na feira, lá em Manaus. Eu não conheço Manaus, tá? Nunca estive lá. Apareceu para ele e disse assim: você está procurando o caminho da salvação, né? Vem comigo que eu vou levar a um lugar que Deus vai lhe revelar o caminho da salvação. Aí ele ficou impressionado, porque ele estava orando, mas só ele sabia, né? E ele foi seguindo esse homem. Aí chegou na porta do missionário lá, bateu e disse: é aqui, pode bater. Aí mandou bater. Quando ele se virou, não tinha mais ninguém. Provavelmente era o que, gente? Era um anjo que levou esse homem que estava desejoso da salvação até o pregador do evangelho. Já pensou? Coisa tremenda. Ano que vem, se eu for dar esse curso aqui, eu vou proibir essas algazarras aqui, tá? Vou ter que assinar um contrato aí. Ó. A gente tem uma história, no caso, tem uma história assim, dessa de que foi bem interessante. Assim, quando a gente mudou daqui para Natal, em frente à casa pastoral, que a gente foi morar, tinha um terreiro de macumba. E aí disse que a mulher do terreiro de macumba, enquanto a casa construía, ela fazia várias coisas para que aquela casa ali não desse certo. Lá em Parnamirim. Enquanto construía a tua casa? Não, a casa da igreja. Tá, a gente não sabia que a gente ia para lá, não. Certo. A gente não sabia. A gente ficou sabendo disso muito tempo depois. Certo. E era num bairro muito violento lá em Parnamirim. Aí o que acontece? Todas as casas da rua, teve uma época lá que foram assaltadas. Aí o neto dessa mulher, outra vez, e pai sempre conversou com essa mulher, sempre assim, ela é uma pessoa necessitada, para ir levar vocês tática, ia lá, orava, ia dentro do terreno, orava com ela. E aí, certa vez, o neto dela tem um pé de castanhola muito grande lá, na casa dessa mulher. Certa vez o neto dela parou um dia antes a casa vizinha da nossa tinha sido assaltada. O cara subiu pelo telhado e tirou. E a nossa, que era a maior casa da rua, que é a casa pastoral, a gente morava, nunca tinha sido assaltada. Aí esse neto dela disse que. Aí no outro dia foi conversar com a mãe. Ele falou: tudo bem, ele ia lá, porque a mãe dava as coisas aí. A senhora tem vigia aqui na sua casa, né? Tem. Aí a mãe disse: não, a gente não tem vigia aqui não. Aí ele disse: não, mas a senhora tem vigia aqui na sua casa. Aí a mãe disse: não, a gente não tem vigia não. Tem, a senhora tem vigia aqui na sua casa. São as 3 vezes o menino teimou. A senhora tem vigia aqui na sua casa. E nessa noite anterior estava tendo trabalho lá justamente no terreiro. E aí ele disse: não, mas a gente subiu no pé de castanhola ontem. E aqui nessa porta tinha um negócio que parecia um negócio de fogo. Que até vó disse, olha o chão do que até vó disse que a gente não podia entrar na casa dele de jeito nenhum. Aí a mulher pegou e virou, disse: na verdade aqui tem, porque fica de noite o leão da tribo de Judá. Aí a gente ficou em casa, esse foi o leão do Senhor. E a velha reconheceu de tal forma que aí deu, né, que quem disse que assaltava era justamente o neto dela. Que naquela casa ali
não se podia entrar. E a gente passou 6 anos nessa casa e nunca tentaram assim, a gente deixava o portão aberto, nunca. Vocês tentaram mesmo, né? Não, assim, nunca aconteceu nada. Tô brincando. Mas descobriu isso, aí a gente ficou assim, negócio, não, anjo não, agora estou de guarda. Amém, amém. E ele disse que viu a fisionomia de um homem, só que era um homem vestido de fogo. E nesse dia a velha deu a ordem que não era para chegar para ele. Amém. Eu já falei para vocês de Oni Fernandes, né? Uma pregadora congregacional lá de Campina, que vocês não conhecem, né? Tu conhece pelo menos? Campinense fraco tu és. Não, eu sou Campina Grande. Ah, tu é Campina Grande, né? Tu é do... O teu time treina ali no São José, né? Na Bela Vista não. Ela contou uma vez de um caso de um pastor, 2 pastores estavam numa Belina, pararam para abastecer, estava tendo um assalto no posto de gasolina em si. O cara veio no carro dos pastores. Aí ele ficou paralisado. Aí nisso a polícia passando, prendeu e levou e tal. Aí depois de conversar com todo mundo, ele disse, mas ele tinha assaltado o posto, ele, né? Ele tinha assaltado outras pessoas que estavam abastecendo, né? Foi o que aconteceu. Então, ele disse, não, quando eu cheguei para assaltar o posto na Belina, fiquei impressionado, porque tinha um general atrás, sentado, tinha tanta estrela no mundo, ele com a farda assim e tal. Um anjo, né? Provavelmente como Josué também viu o anjo. Lembra Josué capítulo 5? Com a roupa da época, é claro, mas Josué não sabia que era o anjo. Ele disse, o cara estava vestido de soldados, é dos nossos, que ele nunca tinha visto aquele homem, né? Ou do exército do inimigo. Ele disse, nenhum nem outro, eu sou do exército do Senhor e acabo de chegar. Aí ele disse, eu devo fazer o quê? Tira a sandália dos pés, porque a terra onde estás é a terra santa. Então, essa materialização, com certeza. Eu lembro de uma vez também, irmãos, eu trabalhei numa lanchonete, na lanchonete do meu avô. Várias vezes eu trabalhei lá, sabe? E uma vez era uma lanchonete que tinha numa academia de musculação lá no centro. E era um lugar mais tranquilo, na época eu estava no ensino médio ainda, e era tranquilo, dava para ler bastante lá. Eu li vários livros lá, lia bastante a Bíblia lá, enfim. E o pessoal pastor da academia lanchava comigo, fiz amizade com muita gente lá, graças a Deus. Mas tem um cara que ele não gostava não, né? E uma vez ele estava lanchando, tinha uma corrente assim, de prata, muito bonita. E tinha uma coisa escrita, eu fiquei tentando ver, sabe? Menino curioso. Aí, quando eu estava tentando olhar, ele fez assim, eu disse, o que é que está escrito aí, amigo? Eu disse, não, melhor você não vai querer saber não. Aí eu disse, agora é que eu quero, né? Aí ele disse, tá assim, ao Senhor das Trevas a minha eterna gratidão. Aí eu, misericórdia, preguei para ele e tal. E aí toda vez que ele não lanchou mais comigo, toda vez que ele passava, eu passava correndo. Aí um dia eu subi na academia, fui falar com o pessoal lá, para resolver alguma coisa lá, né, com os donos da academia. Aí ele estava perto. Quando eu sentei, ele levantou e saiu. Eu disse, amigo, eu estou fedendo? O que houve? Né? Não, meu amigo, eu estou vendo aqui uma bola de fogo perto de você e esse fogo me queima e não dá para mim não. Aí eu dei uma risada e disse, com certeza, tenho certeza disso. E na época eu orava bastante também. E o Senhor, às vezes tem essas manifestações. Tem. Olha, se a gente começar a falar sobre visão de anjo aqui, daqui a pouco o Renato conta um anjo também, que as visões dele que ele me contou uma vez, que eu estou mentindo, né? Bem, vamos parar aqui, tá bom? No número 7, tá bom? Número 8, melhor dizendo. Tá bom? Então, tá?